Senhor, que você venha adorá-lo. Desliga do resto agora. Deixa o celular de lado, deixa as conversas para depois. Já vai se concentrando. Canta comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, que assim seja, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor em espírito e em verdade. Em espírito, é verdade mesmo? Em verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te entregamos nosso viver. Diga você, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Pois pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Seja a verdade dos nossos corações, Pai. Que não seja, Senhor Deus, da boca para fora, que não seja uma música bonita, mas que seja para a Tua glória em todos os nossos corações. Então perdoa os nossos pecados e recebe a adoração, o louvor, que só Tu és merecedor, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este momento maravilhoso que reservamos para juntos celebrarmos o nosso Deus, dando continuidade ao culto que oferecemos a Ele sempre e eternamente ofereceremos. Mas agora, neste momento, nós estamos reunidos como igreja para cultuar o nosso Deus. Quero convidar você para baixar a sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar ao nosso Deus e depois vamos ter uma leitura do Salmo de número 95. Quero convidar o presbítero Gonçalo para estar orando neste momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa noite, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, na tua presença, ó Pai, na sua casa, para aprender um pouco mais de ti, ó Pai amado. Pai, o Senhor que nos conhece, o Senhor conhece os nossos corações, ó Pai, seja com nós nesta noite, ó Pai, abra nossos corações, ó Pai, para que possamos estar aprendendo mais de Ti, ó Pai, aprendendo mais da Tua palavra, ó Pai, que possamos estar aqui, ó Pai, para um único motivo, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai amado. É o que te pedimos, Pai, seja conosco nessa noite, seja com aqueles que estão assistindo o culto por vídeo, ó Pai, pela internet, ó Pai, seja com aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir também, ó Pai amado. É o que te pedimos, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Convido você então para abrir no Salmo de número 95 e também se colocar em pé para nós fazermos essa leitura. Salmo de número 95. Vamos ler até o ponto final do versículo 7, na metade do versículo 7, que diz assim. Ainda estou ouvindo o barulho das folhas, então vamos aguardar um pouquinho. Salmo de número 95. As crianças acharam? Todas as crianças? Oh, glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí. Diz assim, acompanhe comigo aí. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoremos-los com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E versículo 3 diz, porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima dos deuses. E quem estava aqui de manhã pôde aprender um pouco da soberania do nosso Deus. Então, esse é o nosso Deus. É por causa desse Deus, simplesmente e unicamente por causa desse Deus é que eu e você estamos aqui. E ainda em pé vamos ter mais uma oração. Agora essa oração de louvor a esse Deus supremo, esse Deus criador, eu convido o diácono Milo. Eu até agora deu um branco na cabeça, se você é diácono mesmo ou é auxiliar. Auxiliar. Vamos fazer uma oração com esse irmão querido aqui, o professor, meu professor preferido. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, ó Senhor, em torno da tua mesa, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui e temos a oportunidade de louvarmos o teu santo nome, Senhor. Tu és soberano, Senhor, e na tua
soberania, nos concedeu, Senhor, a oportunidade de cultuarmos o Senhor mais uma vez, Senhor. Obrigado por este presente. Obrigado, Senhor Deus, por esta reunião, pela vida de todos que aqui já estão presentes, ó Deus. Que o Senhor tome, Senhor, o teu lugar de honra neste lugar. E que este culto, Senhor Deus, seja dado ao Senhor. Que todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar o hino, eu acho que é 172, se não me engano. E enquanto cantamos esse hino, o Miguel vai nos ajudar aqui. Você que veio preparado para os dízimos e ofertas, você tem agora esta oportunidade de cultuar o nosso Deus. É o hino Chuva de Bênção, eu não lembro o número certo. Chuva de Bênção. E enquanto cantamos esse hino, então você que trouxe seus dízimos e ofertas, você tem a oportunidade de cultuar o nosso Deus agora com esse ato. Vou pedir para o pessoal da projeção aí se adiantando para a gente aqui para me ajudar, que eu estou sem a letra. Chuva de bênçãos teremos Os céus, chuvas de bênçãos teremos. Só um minutinho, gente. Vamos lá, projeção, por favor. Só para a gente cantar todo mundo junto. Ótimo. Isto. Antes do finalzinho a gente já pula para a próxima. Chuvas de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, tantas que já recebemos, outras rogadas a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, e o Senhor nos virão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Volta a voz. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, tantas que nós recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Vamos de novo, refrão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Que bênção, né?
chuvas de bênção dos céus, tanta nós já recebemos, outras gloriamos a Deus. Quando nós entregamos o dízimo, nós dizemos para o Senhor que nós já recebemos dele. Por isso que nós estamos, neste momento, tendo esse ato tão pequeno, mas reconhecendo de que nós recebemos tantas bênçãos. E quem tem uma mãe aqui pode muito bem, e tem um microfone na mão, pode muito bem pedir para ela orar agradecendo os dízimos. Mãe, agradece ao Senhor por tantas bênçãos recebidas até hoje. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por a vida, a saúde e tudo que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem mandado para nós. E agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por os dízimos que foi colocado lá na frente, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre cada lar, cada pessoa que deu o dízimo, e que é uma dádiva que nós temos que devolver para o Senhor. Nós agradecemos por tudo e pedimos a tua companhia conosco durante essa noite, e que o Senhor nos dê um bom sono, e que tudo nós sabemos que tudo vem do Senhor. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Achei que ela ia orar pelos filhos, mas esqueceu. Os irmãos podem sentar-se. Passar agora para um momento de avisos. Os 3 avisos que vou aqui destacar, eles já estão no boletim, certo? Então, é só para destacar mesmo. Então, o primeiro deles é que não haverá o encontro da Célula Kids das próximas 2 semanas. Então, o retorno será 19/8. O segundo é que acampamento de barracas, futuros homens para pais e filhos, dia 20 e 21/8, e noite do pijama, mães e filhas, na mesma data. Então, 2 programações para os filhos e para as filhas, no mesmo dia, na mesma data. E o último aviso é que o reverendo Luiz Henrique, junto com a sua família, está então entrando de férias amanhã, a partir de amanhã, e retornará terça-feira. Não, terça não. Pensei que era terça. Não é um dia só? Eu tinha lido aqui. Brincadeira, irmãos, mas merecidas férias do reverendo Luiz, 2 semanas, então retornará dia 14/8. São esses os 3 avisos para destacar. E agora nós queremos chamar então aqui a equipe de música para ir já tomando os seus lugares, enquanto nós conhecemos as pessoas que nos visitam pela primeira vez. E nessa hora a gente tira o óculos. Temos alguém que nos visita neste lado aqui pela primeira vez? Pela primeira vez, nesse lado, não estou vendo ninguém. Não, né? Aqui temos lá, começar de lá para cá então. Por favor, seu nome? Júlia. Seja bem-vindo, Júlia. Deus te abençoe muito aí. Suzana já está aí para dar as boas-vindas. Mais alguém aqui? Não. Neste banco, temos alguém? Não. E lá no último?
Somente a Júlia, então? Seja bem-vinda, então, Júlia. E sempre que quiser, as portas estão abertas. Papai não pode comer agora, Gael. Vamos colocar de pé e adorar o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Enquanto a gente canta aqui, querido, adore de verdade ao Senhor. Que nós estamos cantando que seja de fato aquilo que nós estamos no coração sentindo. Nós vamos cantar agora. És o Deus que adoramos, Todo-Poderoso, é soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Você está dizendo que está adorando esse Deus. Vamos cantar lá no fundo do nosso coração com toda a intensidade. Deus que fez os céus e fez a terra com o poder de sua palavra e reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, cuja palavra é suficiente para os mortos levantar. Que Deus espetacular! Ninguém é como Ele, o grande. Então cante. És o Deus que adoramos, Todo-Poderoso, é soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, quem derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Por amor deixou seu trono. O Deus que por amor deixou seu trono para levar sobre os seus ombros nossa culpa e transgressão. Aleluia. Jesus exaltado sobre todos, nome sobre todo nome, só nele existe salvação. Ninguém é como esse Deus. Ninguém é como Ele, grande. Por isso adoramos. És o Deus que adoramos, Todo-Poderoso, soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, quem derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Ó Senhor, toda glória a ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele é a glória e o poder, tudo lhe pertence. Ele é, vamos juntos. A
todo poderoso é soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, quem derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Ó Senhor Deus. Que bênção adorar um Deus assim, todo-poderoso, glorioso, que não há outro como Ele. Ó Senhor Deus, a Ti pertencem a glória e a majestade. A Ti pertence todo louvor, Senhor Deus. Alegra o nosso coração, porque Ele está nas Tuas mãos e não nas nossas. E por Tua glória, por Teu poder, vertestes na humildade do Senhor Jesus, no poder de Cristo, o sangue para nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Alegra o nosso coração com isso, Pai. Nós nos alegramos com isso, porque Tu, Senhor, derramaste o sangue em nosso lugar. A Ti pertence toda a honra e glória. Nós vamos cantar isso agora. A glória ao Senhor. Vamos lá? Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A Ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de Ti, está em Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Oferecemos do que de Ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Mais uma vez. Glória e honra ao Rei. Levante as mãos. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de Ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de Ti. Tua beleza, a Ti pertencem a majestade e o poder. Oh, aleluias. Glória e honra o Senhor merece receber. Toda glória a Ti, Senhor. Mais uma vez. A Ti pertencem a majestade e o poder. Oh, Senhor. Glória e honra o Senhor merece receber. Senhor, glória e honra
toda a glória ao Deus que nos cobre com as suas mãos, com o seu poder. Ele compartilha conosco o seu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, cobre-nos. Cobre-nos, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Ajuda-nos, Senhor. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Podemos confiar, nosso Deus que cuida de nós. Que bênção, né? Como é bom saber que a nossa alma pode ficar segura no Senhor. Somos cobertos pela graça e o poder dele. Cante conosco, se o trovão. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está assim segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme, mesmo que tenha trovão, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Suave. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Deus, ensina-nos, ó Pai, a descansar, a nossa alma a descansar, Senhor Deus.
descansar. Porque eu sei que foi pago um alto preço por mim e por você. Não foi um homem qualquer que morreu, foi Deus que deu a vida dele, do filho dele, em nosso lugar. Alguém santo por nós miseráveis. Parou para pensar nisso? Quantos pecados eu e você fizemos hoje? Ele morreu por todos eles. Oh, que glória! Olha que glória! É por isso que nós vamos celebrar a ceia hoje. Porque nós estamos felizes que todos os pecados foram superados. Essa você sabe, vamos lá? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, olha pro lado, Ele pensava em ti. Feche teus olhos. Ele pensava em mim, pensava em nós, e já via redimidos, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Juntos temos que ir lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e da força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui, é verdade, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Presta atenção no que você cantou. Você tem mágoa de alguém? Você está triste com alguém aqui nessa igreja? Pode ser teu cônjuge, pode ser teu filho, pode ser teu pai, pode ser eu, misericórdia, o pastor. Você acabou de dizer. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui o quê? Volta lá, aqui, pá. Você diz que vai pagar o preço de sermos um só coração do Senhor. Então agora você vai cantar essa música diferente. Senhor, me ajuda a perdoar se eu não perdoei ainda. Senhor Deus, me ajuda a receber o perdão, se alguém já falou comigo. E se ninguém falou comigo, Senhor Deus, toma, leva na cruz. Porque lá na cruz, está dito aqui, Ele já nos via redimidos. Já via coisa acontecendo já. Exatamente como é hoje. Então, eu e você, estamos dizendo aqui, nós vamos declarar que vamos andar juntos. E assim a igreja, pessoas pecadoras, pessoas que falham, e que por isso um precisa do outro. Vamos cantar diferente agora. Lembrou daquela dorzinha que você tem? Aquela pessoa que você nem está na igreja também? O vizinho. Vamos lá? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando
Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Juntos, olha lá, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos, é só pelo Espírito, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, mesmo que as trevas e nos tentem separar, os olhos em Cristo, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Só basta nós. Amém. Evandro, venha, pode se sentar, querido. Crianças até 6, na frente, por favor. Crianças até 6 anos, venham aqui na frente para orarmos, para vocês ir para a salinha, cultuar o nosso Deus lá. Vamos orar com a Elaine? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento em que as crianças vão se separar dos seus pais, mas não vão se separar do Senhor. Abra o seu coração e a sua mente e o entendimento pelo culto ao Senhor. E abre os seus corações para receberem a palavra de Deus em suas vidas e que possam dar frutos de todos esses ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Quero então chamar agora o reverendo Luiz, que vai ser o mensageiro desta noite. Se você abrir lá o texto que nós limos no início da liturgia, no Salmo de número 95, nós paramos no ponto final. Do mesmo versículo 7, ele continua ali dizendo assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. E daí depois, e aí a vírgula. E nessa vírgula, eu quero deixar aberto para você correr até exemplos de outras pessoas, não só do povo de Israel que está falando ali, que foi por 40 anos que desagradaram a Deus, lutaram contra o Senhor, mas correr a sua mente na própria Bíblia, na história bíblica, de quantas pessoas endureceram o coração, e queria que você colocasse um desejo no seu coração, enquanto eu vou orar agora pelo reverendo Luiz, para que você não seja essa pessoa, que não seja esse povo, que nós não sejamos esse povo, a hora que nós ouvimos a palavra do Senhor. Porque nós cremos que o pastor Luiz é apenas um mensageiro. Mas a palavra, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor com instrução para cada um de nós. Então vamos baixar nossa cabeça e vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos diante do Senhor mais uma vez e falando contigo, Deus,
com muita sinceridade no coração, dizendo assim: Pai, somos miseráveis, Senhor. Somos miseráveis, somos pessoas que não temos nenhum mérito, Senhor. Mas nós recebemos do Senhor a fé. Recebemos do Senhor a convicção de que a Tua palavra pode mudar e nos transformar. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor troque os nossos corações, como o Senhor fez no decorrer de todos os povos que sabemos, todas as pessoas que o Senhor quis realmente falar, que o Senhor quis realmente mudar a vida daquelas pessoas. E nós nos colocamos diante do Senhor com o coração aberto para esta mudança nesta noite, Pai. Oramos agradecidos já porque o Senhor já falou no coração do reverendo Luiz e agora ele transmitirá aquilo que o Senhor tem dito a ele para a tua igreja através da leitura da tua palavra. Nós agradecemos por ter a tua palavra, esse livre acesso à tua palavra, Senhor, porque é dela que vem, da tua palavra que vem fonte de vida eterna, da tua palavra, Deus, é que habilita cada um de nós para sermos adoradores. Por isso nós oramos agradecidos por tê-las. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Quero saudar a todos na paz do Senhor e dizer que é uma alegria, novamente, eu sempre digo e sempre direi, uma alegria estar com os irmãos novamente. E eu estava lá no fundo, conversando com os diáconos, e daí aquela correria para arrumar cadeira branca, e eles olharam para mim e falaram: pastor, não cabe mais, vamos mandar os presbíteros ficar em pé. Falei: faça isso, bota os presbíteros e diáconos tudo para fora e deixa o povo se sentar. Que problema bom de resolver. Esse ano, corre o risco de esse ano nós temos que já começar com o nosso segundo culto. 2 cultos pelo domingo, talvez um pela manhã e um à noite, como nós já fizemos em outras circunstâncias. Aliás, o culto da manhã lotava, o pessoal gostou mesmo. Ore por isso, meu irmão. Eu estou falando para colocar como oração para você. Ore por essas questões. É a igreja do Senhor crescendo, é a igreja do Senhor fazendo diferença e mostrando que ela faz diferença e nós podendo ver o resultado, inclusive, cada um de nós podendo ver esse resultado. Aliás, o texto bíblico de Atos, no capítulo 4, diz que à medida em que o povo ia vivendo o evangelho como convinha naquela época, logo depois do surgimento da igreja, Deus mesmo ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha que alegria isso! Então, quando uma igreja cresce, isso é sinal de que, pode ser sinal de que o pessoal está enganando muito bem o povo, ou pode ser sinal de que o pessoal está apresentando algo que o povo quer receber, que não é Deus, porque tem muita igreja que cresce apresentando algo que não é o evangelho, mas igrejas sérias também crescem. Então, se nós estamos nos disciplinando, na verdade, e ainda assim estamos crescendo, isso é prova de que Atos 4 se faz nas nossas vidas também, glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 7. Enquanto você abre sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, eu quero dar um aviso, que é o aviso sobre o curso Perspectivas. Isa, tem alguma informação aí, algum folder, alguma coisa sobre o Perspectivas para jogar? Não, né? Tá. O curso Perspectivas é um curso sobre missões. Ele vai ensinar sobre missões. Ele não vai transformar você num missionário, não é isso. Não é essa a finalidade do curso Perspectivas. Apesar de que há pessoas que se envolvem com esse curso e que passam a ter o desejo de experimentar a ida para o campo missionário. Isso aí também não tem nada de errado. Mas o curso Perspectivas é um curso que vai nos ensinar a olhar de uma maneira correta. O nome tem a ver também, inclusive, com isso, com mudar a nossa perspectiva de vida ao olhar para o campo missionário e para a igreja como um todo. O curso Perspectivas eu tenho apresentado como sendo o melhor curso sobre missões que você vai ter acesso aqui em Maringá. Pelo menos que eu saiba agora, nos últimos 2 ou 3 anos, não teve nada semelhante. E esse ano não tem nada semelhante agendado para Maringá. Melhor curso sobre missões que você pode fazer. Não é um cursinho de um dia, um encontrinho, nada disso, um congresso, não. É um curso onde todas as terças-feiras, do dia 16 de agosto para frente, você vai ter conteúdo sendo passado
como se fosse no mesma carga horária de um colégio, de uma universidade. Então, quem estuda aqui à noite, começa a aula às 7h40, 7h30, algo assim, e vai até 10h30, 10h40. Perspectivas é isso também. Perspectiva é nesse período também, das 7h45 até umas 10h30 da noite. E depois, claro que as conversas de corredor, de bastidor, se estendem um pouco mais. Durante todas as terças-feiras, em 14 encontros, 12 de aula, mais o culto de abertura e mais o encerramento. Então, de agosto, do dia 16 de agosto até novembro, esse curso acontece aqui na primeira IPI de Maringá, ali na Avenida Tiradentes. O valor do curso é R$ 480 para você fazer o curso todo. Então você parcela em 6 vezes de 80. 6 vezes de 80. Pastor, eu sei que está barato, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não se preocupe. Não se preocupe. Converse com o Fabrício. Murilo também, né, Murilo? Você também está responsável pelas perspectivas ou não? É o João Cenoura que está? O João e o Pedro? Então pronto, nem Fabrício. João Cenoura e o Pedro, que estão responsáveis por pegar o nome de todo mundo que vai se inscrever nesse curso. E se você não tem verba, vem falar comigo, fala com o Fabrício, fala com o Pedro, fala com o João. Nós vamos dar um jeito. Tem pessoas que já estão se beneficiando de bolsa e você não vai ficar de fora. Ok? Segunda coisa que eu quero falar antes de partirmos para a leitura de Mateus capítulo 7 é sobre isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Quadro de leitura da Bíblia, exatamente. Quem está usando o quadro de leitura da Bíblia que nós temos aqui na igreja, ou algum quadro semelhante, para fazer a sua leitura anual, marcar ali o que você já leu e que ainda falta ler? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Agora eu vou convidar aqui a igreja toda, dê uma olhada. Fica com a mão erguida, eu também. Fica com a mão erguida. Você que está usando um quadro parecido com esse. Gente, que coisa bonita, olha só. Inclusive crianças. Muito obrigado. Esse aqui está inteiro completo, né? Esse aqui é da Dona Selma. A Dona Selma, mãe do Alessandro, ela veio do Pará faz pouco tempo e ela está fazendo esse quadro, estava fechando o quadro e ela completou agora no dia 19, o último dia 19. Você sabe quando foi que ela começou? No dia 22 de maio de 2022. De 22 de maio a 19 de julho. Não deu 2 meses. E Dona Selma acabou a leitura da Bíblia inteira. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, eu espero me aposentar para começar a ler a Bíblia. Faz isso não. A criançada aqui tudo levantou a mão. Ó, o do Isaac, como é que tá bonitinho aqui, ó. Quem mais tem aí para eu mostrar? Ó, criança, gente. Que idade você tá, Isaac? 11? O Isaac tá com 11 anos. Começou esse ano? Começou esse ano. E já tá com bem avançado. Ó isso aqui. Crianças, 10 e 11 anos. Olha aqui, 10 e 11 anos. Está bem avançado também. E todos nós aqui precisamos entender que leitura bíblica não é algo opcional. Não é algo que você faz ou não faz. Dona Selma, muito obrigado. Volta lá com a senhora. Agora pega mais um, começa tudo de novo. Eu sei que a senhora já deve ter começado. Marca de novo e me traz também, tá? E lembra o desafio que nós estamos fazendo para as crianças. Crianças, não precisa terminar em 1 ano, não precisa. A criança, quando terminar o quadro de leitura bíblica, vai vir com ele pintadinho, bonitinho, que nem a Dona Selma fez. Vai entregar para a liderança da igreja, ou professor de escola bíblica, ou para mim, ou para a Elaine, tanto faz. Vai entregar e falar, cumpri minha leitura bíblica inteira. E a igreja vai bancar para você um dia de parque. Ok? E além disso, lá em casa funciona assim. Eu vou dar essa sugestão para os pais. Lá em casa, quando alguém termina a leitura bíblica, pode escolher uma Bíblia para ganhar, para comprar, para começar a leitura bíblica numa versão nova. Eu terminei já, a última vez agora foi na Revista Atualizada, e eu estou finalizando agora na NVI. A Bíblia ainda está novinha, está lindinha. Façam mesmo com seus filhos. É um estímulo a mais. NVT, nova versão transformadora. Isso mesmo. E quando eu terminar, eu vou começar na Bíblia em ordem cronológica, que também já comprei, já está no jeito lá. Faça isso. É um estímulo a mais. Mas não é o maior dos estímulos. O maior estímulo para você ler a Bíblia, qual que é? Qual é o maior estímulo para você partir para a Bíblia? Qual é? Conhecer a Deus. Exatamente.
Aliás, bonito coral. Isso é sinal que o povo entendeu o recado. Agora vamos então para Mateus no capítulo 7. Eu quero olhar os 6 primeiros versículos. E o tema dessa nossa conversa de hoje é: quem tem telhado de vidro... Eu acho que você sabe o resto, né? Quem tem telhado de vidro, não atira pedra no vizinho. Exatamente. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra ao vizinho. Diz o seguinte, o texto de Mateus 7, do 1 ao 6. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E o último versículo, é o 6, diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Eu sei que o presbítero Evandro já orou, mas eu quero orar novamente. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado pela tua graça que é conosco. Muito obrigado pela tua mão. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela instrução do teu Espírito, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. E o Senhor não nos deixa sozinhos na hora de olharmos para a tua palavra, Senhor. O Senhor mesmo já disse que a tua palavra, através do teu Espírito, ela é revelada aos teus filhos. Mas sem a ação do teu Espírito, ela passa despercebido pelos nossos corações, sendo entendida apenas pelos nossos olhos. E nós não queremos que seja assim, Pai. Nós queremos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E nós queremos entender o que o Senhor tem para nós. Nós queremos conhecer ao Senhor, Pai. Nós queremos te conhecer mais, ter experiências contigo, Senhor. E nós queremos mudar a nossa vida a partir da tua palavra. Senhor, nós queremos que o contato com a tua palavra mude a nossa vida para que o Senhor seja louvado. Porque o Senhor é digno disso e de muito mais. Então, Senhor, se faça conhecer nessa noite, se faça revelar, mude as nossas vidas a partir da tua palavra, pela ação do teu Espírito. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos compreender as maravilhas da sua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós passamos por esse texto há uns 2 ou 3 anos atrás, quando estávamos estudando o Evangelho de Mateus, quando passamos pelo Evangelho por inteiro. E esse texto é um texto em que acontece algo muito peculiar. Existem muitos termos, existem muitas passagens, existem muitos versículos, muitos ensinos que são mal compreendidos, que são difíceis, que são complicados de você extrair o conhecimento deles ou a informação como convém. Esse é um texto em que não aparece apenas um versículo ou um ensinamento, mas 2. Ele abre com um versículo muito mal interpretado, muito mal entendido pela maioria das pessoas, e ele fecha com um versículo de difícil interpretação também. E é interessante que os dois, eles são dependentes um do outro. É necessário que você entenda muito bem o versículo 1 e todo o contexto do 2 até o 5, para que você chegue no 6 e você consiga entender exatamente o que está dito. Aliás, a dificuldade não é por acaso. Principalmente você que gosta de filmes de Kung Fu, daqueles mestres que ficam ensinando, o Sr. Miyagi da vida, que fica ensinando o cara a pintar cerca, e aí fica falando aqueles ensinamentos profundos que ninguém entende. Você que já viu isso, você sabe que é comum, é típico dos mestres, principalmente dos orientais. Os ocidentais, nós somos muito práticos, né? O ocidental é uma raça muito prática. Todos os ocidentais parecem que são assim. Mas os orientais, em geral, ali desde do Oriente Médio até as regiões mais extremas ali do Japão, é muito comum que você encontre uma beleza que é cultivada pelos líderes, pelos mestres, em não ser claro. Uma beleza em ensinar de uma maneira enigmática. Parece que eles têm uma predileção por isso. E aí eles falam frases que são lindas, mas que você fica... Tá, foi lindo, mas o que ele quis dizer? Então o Senhor Jesus, ele parece que segue essa linha também. No entanto, quando nós chegamos lá no capítulo 13, e nós já fizemos isso, pelo menos na Escola Bíblica Dominical, nós fizemos isso recentemente, e já fizemos isso alguns anos atrás, como eu disse, quando nós passamos pelo Evangelho de Mateus inteiro. No capítulo 13, o Senhor Jesus revela o porquê de ser tão enigmático. Ele diz que ele fala por parábolas para que
aqueles que devem entender, entendam. Como eu falei até na minha oração aqui, para que o Espírito desembrulhe, abra o pacote de informações e retire as informações que estavam ocultas e faça com que a pessoa que é para entender, ela entenda. Mas aqueles que não devem entender, que Deus não tem interesse de que entendam, que a informação como um todo passe despercebida por eles. Aliás, esse é outro elemento muito mal interpretado por nós acerca dos ensinos de Jesus. Nós costumamos dizer que Jesus fala por parábolas ou falava por parábolas para ser mais plenamente entendido, e não é bem assim. Nesse texto ele é claro em dizer, Mateus 13, estou em Mateus 13, citando Mateus 13, ele é claro em dizer em Mateus 13, ele fala para os discípulos que ele fala por parábolas para que os discípulos entendam e alguns outros poucos entendam, mas que para grande parte do povo o conhecimento passe despercebido. Que isso não se desempacote dentro do coração deles. É mais ou menos, sabe quando você de repente, a criança engole alguma coisa, uma moeda, uma coisa assim, e daí depois você fica preocupado e logo você percebe que a moeda saiu de alguma forma, que eu não vou comentar como. De vez em quando isso acontece com alimentos que podem ser digeridos. Se você está lá na praia, você come milho. Aí no final do dia você vê o milho saindo. Aquele milho não foi devidamente desempacotado dentro do seu estômago. Então, é mais ou menos isso que acontece com as parábolas. Nós ingerimos, nós recebemos o conhecimento e quando o Espírito não trabalha, nós não conseguimos absorver como convém. Nós até achamos, às vezes, eu entendi. Ele está falando sobre um semeador que ficou jogando a semente daqui para lá e de lá para cá. Eu entendi. A semente significa tal coisa, o semeador é isso, o solo é aquilo. Eu entendi, mas ele não trouxe para si. E ele não sabe se enquadrar nessa parábola. Ele não consegue entender o que essa parábola muda a vida dele. Então, nitidamente, essa pessoa é alguém que Cristo não desempacotou, o Espírito não desempacotou o conhecimento no coração dele. E é por isso que Jesus apresenta isso aqui. Outra coisa que é importante também sabermos é que ele está terminando, ele está entrando no último capítulo do Sermão da Montanha. Lembram? Sermão da Montanha foi a maior e mais profunda e difícil pregação do Senhor Jesus. Para nós sabermos para quem ele estava falando, e isso é muito importante, eu quero convidar você a voltar algumas páginas, vá lá para o capítulo 5, para o primeiro versículo. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim, vendo Jesus as multidões... Opa! Então você já começa a pensar, Jesus está pregando para as multidões. Calma, não chegue com tanta sede ao pote. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se quem? Os discípulos. Então você tem as multidões e tem os discípulos. E Jesus passou a ensiná-los, passou a conversar com os discípulos, dizendo, e aí começa o Sermão do Monte. É claro que as multidões estavam ouvindo, claro que todas as multidões estavam lá, todas as pessoas dessa multidão, e todos estavam ouvindo. Mas Jesus, vendo as multidões, isso acontece em outro momento. Tem um outro momento em que Jesus ergue os olhos e vê a multidão e se compadece dela. E por se compadecer da multidão, vira para os discípulos e diz, o campo é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, o campo está branco já. Rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, quando ele olha para a multidão e se compadece dela, ele volta-se para os discípulos, porque entende que ali, naquele grupo de 12, e não eram apenas os 12, o grupo de discípulos abrangia 70 que ele enviava, 120 que caminhavam constantemente, e um grupo de cerca de 500, que é um grupo que, apesar de ser relativamente flexível, saíam uns, entravam outros, ele sempre tinha um grupo de mais ou menos 500 ao redor dele, ao ponto de quando nós vamos ver o texto de Atos, logo depois da ressurreição, o médico Lucas escreve em Atos que Jesus foi visto por mais de 500. Ou seja, por esses 500 e mais alguns outros. Era um grupo mais ou menos constante. Não sabemos se esses discípulos aqui eram os 12, eram os 70, eram os 120. O fato é que Jesus olhava para esse grupo como sendo a resposta para aquele problema da multidão. Então, quando Jesus vê a multidão, se compadece, se assenta e prega o Sermão do Monte para aqueles. Todos devem ter ouvido, mas aqueles receberam esse alimento e ele foi desempacotado dentro de seu coração, como convinha.
E eu espero que você esteja nesse grupo daqueles que vão entender, vão botar a mão na consciência e falar: essa foi para mim. Entendi, Senhor. De hoje em diante eu serei diferente. Vamos olhar então, quando nós entendemos o texto, nós estamos percebendo, nós entendemos isso no texto, nós estamos percebendo que o Senhor Jesus ele está tentando ensinar aos discípulos algo muito importante. E nós olhamos, e eu vou pegar 3 lições daqui para entendermos que nós não devemos jogar pedra no vizinho se o nosso telhado é de vidro. E ao olhar no primeiro versículo, nós encontramos o primeiro equívoco. Equívoco não do texto, equívoco na interpretação dele. O texto diz: não julgueis para que não sejais julgados. Queridos, é muito comum pastor, presbítero, diácono, alguém mais velho na igreja, uma senhora muito sábia, um ancião, alguém assim cheio de conhecimento, sabedoria, chega na vida de um irmão ou de uma irmã e fala: rapaz, você não pode fazer isso. Ou então você comenta de alguém que falou uma bobagem aí na televisão, falou uma bobagem pela internet, e aí você fala: você viu fulano de tal? Ah, ele está pregando heresia. E aí, de vez em quando, a gente ouve. Pessoas, quando fazem esses comentários, acabam ouvindo de um ou de outro, principalmente se esse comentário for pelas redes sociais. Daí sempre surge alguém, que é da turma do Deixa Disso, que saca Mateus 7,1 e taca na cara da gente. Ó, não fica julgando. Não fica julgando. Vamos falar do amor. É o que a gente mais ouve. Todas as vezes que alguém faz uma caca publicamente, e essa pessoa é repreendida publicamente, se levantam os defensores dessa pessoa, pregando que devemos falar do amor e que não devemos julgar para não sermos julgados. E aí surge a pergunta: esse versículo realmente está pedindo para você, ou ordenando que você não julgue ninguém, é isso? Para entendermos melhor esse versículo, nós temos que olhar o todo do ensino de Jesus. Nós temos que olhar o que está acontecendo aqui no Sermão do Monte. Nós temos que olhar para quem Jesus estava falando, nós temos que olhar a continuação do texto, nós temos que olhar os outros que vieram depois de Jesus, o que eles disseram, e nós temos que olhar, inclusive, o que foi dito antes. Por exemplo, antes de Jesus, um certo salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tudo bem, o texto está dizendo que você deve tomar cuidado com quem você anda. Peraí, mas como que eu vou saber quem são os ímpios, os escarnecedores, os pecadores, se eu não julgar? Não, com você eu ando. Não, com você eu não ando. Foi necessário um certo julgamento para chegar nessa conclusão. Quando Jesus fala isso, ele conhece o Salmo 1. Ele sabe o que diz o Salmo 1. O próprio Senhor Jesus está conversando com os discípulos e está falando para os discípulos coisas do tipo. E ele vai falar lá no capítulo 10, quando ele comissiona os 70 para irem de 2 em 2, ele fala: quando vocês chegarem numa cidade e pregarem o evangelho, se eles não quiserem receber o evangelho, na hora que você estiver virando as costas, sacuda o pó das suas sandálias, para que nem o pó se apegue a vocês, para que esse pó seja testemunha contra eles. Peraí, mas para que eles saibam a hora de sacudir o pó e a hora de ir embora direto sem sacudir nada, eles tinham que pelo menos emitir um julgamento acerca de quem eles estavam servindo ali. Então é um ensino posterior de Jesus. Ou aqui próprio no capítulo 7, olha só. O capítulo 7, Jesus começa dizendo: não julguem para não serem julgados. Mas mais lá na frente, você vê Jesus no versículo 5 dizendo: tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, ele está ensinando como você deve julgar. Então, se eu simplesmente uso a torto e a direito esse versículo como se fosse um cala-boca naquelas pessoas que querem apontar algum defeito na minha vida, se eu saco esse versículo à torto e a direito e digo: não julgue para não ser julgado, qualquer um que chega para você e fala: meu irmão, você não pode falar palavrão desse jeito. Ah, não julgue para não ser julgado. Oh, meu irmão, você não pode tratar sua esposa assim. Não julgue para não ser julgado. Ô família, vocês não estão vindo na igreja, estão sentindo sua falta. Pastor, não julgue para não ser julgado. Qualquer pessoa que saca esse versículo dessa forma, ele está desconsiderando todo o resto. Agora, olha só. Versículo 6 diz: não deis o que é santo aos cães e não lance suas pérolas aos porcos. Como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não julgar? E o versículo 7 em diante? Ele ensina a orar. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Como que eu vou saber qual que é a porta estreita e qual é a larga se eu não emitir nenhum tipo de julgamento?
E ao versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Como que eu vou saber quem é falso profeta se eu não emitir nenhum tipo de julgamento? Então tome cuidado. E aí vamos encontrando outros, né? Eu disse os anteriores a Jesus, eu disse Jesus nessa passagem, eu disse Jesus um pouco para frente, como eu citei no capítulo 10, quando ele manda os 70 de 2 em 2. Eu disse outros que vieram depois de Jesus. O apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas relata que o apóstolo Paulo chega em Bereia, e aí ele elogia os bereanos. Por que ele elogia os bereanos? O que os bereanos eram, nas palavras do apóstolo Paulo, mais nobres? O que tornava os bereanos mais nobres do que os outros que Paulo tinha conhecido até então? O julgamento. Os bereanos, enquanto Paulo estava pregando, eles conferiam. Peraí, o que ele falou? Deixa eu ver se é assim mesmo. Eles conferiam para ver se era isso mesmo. Eles estavam julgando as palavras de Paulo. Eles estavam peneirando para saber se deviam receber ou não deveriam. Isso em Atos. Agora, quando você vai ver o próprio Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar o apóstolo Paulo no capítulo 6 condenando a igreja, porque está tendo atrito entre algum irmão, entre dois irmãos, e esse atrito transborda das bordas da igreja, das portas da igreja, e eles vão ao tribunal secular para tratar uma causa que poderia ser resolvida ali. E o apóstolo Paulo dá uma dura. Vamos lá para 1 Coríntios 6. Em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo dá uma dura nesse pessoal por causa dessa discussão. Dos versículos 1 até o 11. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão se degladiando aí e vocês estão impedindo o evangelho de ser louvado entre os outros, porque vocês estão levando para o mundo secular causas que vocês deveriam julgar entre si. Olha o versículo 5. Para a vergonha é que eu vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa o quê? Julgar no meio da irmandade. E aí depois mais para frente ele diz, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? E vocês que vão julgar os anjos não são capazes de julgar as causas uns dos outros? Então, meu querido e minha querida, se você é desse time que sempre sacou Mateus capítulo 7, versículo 1, como uma espécie de cala-boca, não se aproxime, como uma linha de proteção que mantinha as pessoas longe da sua vida, tipo, Deus tem deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Se você sempre gostou dessa frase, mas não tem coragem de usá-la, e aí, para não usar essa frase desse jeito, você saca Mateus 7:1 e diz, não julgueis para que não sejais julgados, é uma espécie de, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Então, meu querido e minha querida, se você era desse time, pare agora. Pare agora. Jesus não está condenando todo tipo de julgamento, não. Esse versículo não é uma condenação ao julgamento. E para você entender o que ele é, nós precisamos continuar lendo. E aí chega no versículo 2, e agora encontramos o nosso segundo momento. O que é? Se esse versículo não fala disso, em primeiro lugar, a nossa lição não está dizendo que não podemos julgar. O que ele está ensinando? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O texto está dizendo, meus amados, que o problema não é o julgamento. O problema é o julgamento hipócrita, isso sim. E aí nós começamos a entender onde Jesus queria chegar no versículo 1. Eu vou até fazer uma sugestão de interpretação diferenciada, ou de tradução diferenciada desse versículo 1. Se nós fôssemos escrever uma Bíblia na NVLH, nova versão do Luiz Henrique, nós colocaríamos o versículo 1 traduzido da seguinte maneira: não julgue, se você não estiver disposto a ser julgado também. Eu colocaria dessa forma. Em vez de colocar não julguem para não serem julgados, eu colocaria como não julguem se vocês não estiverem dispostos a serem julgados também. E aí você entende por que do título dessa nossa conversa de hoje. Quem tem telhado de vidro, meu querido, não joga pedra no vizinho, não. E se jogar, fala com o Judicael depois.
e faça uma reforma na sua casa, comprando telhas do Barra Bonita. Momento merchan, depois você me paga uma coca. Queridos, o que o Senhor Jesus está condenando é o tipo de julgamento que muitos faziam. E que, venhamos e convenhamos, a gente faz o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós olhamos com muita veemência e atenção a vida alheia e julgamos a pessoa, as pessoas. Guarde bem essa frase. Nós julgamos as pessoas a partir da ação delas. E quando nós lançamos os mesmos olhos para nós mesmos, nós nos julgamos a partir das nossas intenções. Então, você olha para a vida do seu querido do lado, você olha para a vida da sua vizinha, para a vida do irmão da igreja, para a vida do diácono, do presbítero, do professor de escola bíblica, do seu aluno de escola bíblica, e você vê coisas erradas. E quando você olha para a sua vida, que também tem coisas erradas, você lança um argumento que diz assim: ah, mas Deus sabe da intenção no meu coração. Deus sabe que eu queria ser diferente. Está vendo? Você está se julgando a partir das suas intenções, mas você não está considerando as intenções do irmão e está julgando o irmão a partir da ação dele. O que esse texto está dizendo é o seguinte, agora eu vou usar palavras do pregador, do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista Água Branca. Ed Renekiewicz, eu sei que nessa hora que eu falo isso, não, muita gente dá arrepio. Calma, gente, oxe. Deixa eu citar o homem. Ele tem falas muito boas, ele prega muito bem, por sinal. Então, Ed Renekiewicz, ele diz o seguinte: você quer mudar o mundo? O que esse texto está ensinando para você? Se você quer mudar o mundo e vai ler esse texto, você vai perceber que o texto está dizendo: você quer mudar o mundo? Faça um círculo ao redor de você e comece a mudar o mundo pelo lado de dentro do círculo. É isso que está dizendo. Esse trave que diz aqui, argueiro, é a ideia de um cisco. É como se ele estivesse dizendo assim: você está olhando o cílio, esse cabelinho do olho que caiu do olho do teu irmão e está lá dentro incomodando. Você reparou que tem um cabelinho atravessado e ele não reparou. E você está querendo tirar. Mas você não percebeu que no seu olho não tem só um cabelinho, tem algo muito pior. Algo do tamanho de uma trave. Trave o que é? Você já pensa em futebol, né? Jesus não jogava futebol, não tinha nenhum time, não havia campeonato brasileiro, nem judaico na época dele. Quando ele fala de trave, ele está usando uma linguagem da construção civil, que é aquela madeira grossa que é utilizada para fazer o vigamento central. Hoje nós chamaríamos talvez de viga, lá no Nordeste a turma chama de linha, sei lá qual que é a expressão que você usa, mas é a trave principal, é a madeira principal que sustenta a cumieira do telhado. Imagine, é um negócio de 15, 20 centímetros de largura por 5 a 8 de espessura e o comprimento variável. Então você tem um negócio daquele no seu ombro, no seu olho, a cena é ridícula, né? Nem cabe na nossa mente. Como é que o cara vai andar com aquilo? O que Jesus está dizendo é isso. Um cara tem um poste na frente dos seus olhos e ele fica achando que você que tem um cílio dentro do seu está errado. E o Senhor Jesus diz: você pode mudar essa pessoa sim. Você pode e deve falar com ela e apontar esse cílio, mas primeiro resolva os seus problemas. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui diz muito respeito, nem tanto respeito ao comportamento, mas diz respeito quanto à autoridade. Ele está nos ensinando a angariarmos a autoridade primeiro, para que então possamos chegar com autoridade na vida do nosso irmão e dizer: meu querido, faz assim não. Eu gosto muito de um texto de Provérbios, capítulo 26. Volta e meia eu estou falando esse texto nos aconselhamentos individualmente. Vou pedir que você faça isso. Vá para Provérbios 26 e dê uma olhada no versículo 7. Provérbios 26, 7. Eu gosto demais e tem tudo a ver com o que estamos falando. Provérbios 26, versículo 7. Eu tenho uma versão aqui, mas eu quero ouvir em outra versão também. Eu quero ouvir aqui na versão do Uriel. Deixa eu ver. Uriel, você vai ler pra gente, tá ok? O Isaac, eu sei que a versão é igual à minha. Provérbios 26, 7, na versão revista atualizada, diz assim: as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca do insensato. Na nova versão... essa é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Como diz o versículo 7? Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as
pernas de um aleijado. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca do insensato, ou, na nova tradução na linguagem de hoje, um provérbio na boca de um tolo, ele tem tanta eficiência, tanta eficácia quanto as pernas de um aleijado. Então a ideia desse versículo é o seguinte: quando você olha um homem na cadeira de roda, que tem as suas duas pernas paralisadas, mirradinhas, você vê que elas estão lá. E elas provavelmente têm tudo que precisa. Tem músculos, tem tendões, tem ossos, tem vaso sanguíneo, tem pele, tem todas as células necessárias lá, atrofiadas, claro, mas estão lá. O que elas não têm? O que essas pernas não têm? Força. E se elas não têm força, elas não têm finalidade. Então elas estão lá, mas não servem para nada. É isso que diz o texto, que o provérbio na boca de uma pessoa que fala, mas não vive, na boca de uma pessoa, e agora fazendo um paralelo com Mateus 7, usando a ideia da autoridade, na boca de uma pessoa que está despida de autoridade, esse provérbio é como as pernas do coxo. Está lá, está tudo certo, mas não funciona. Não tem força. E quem é que vai despir de força esse provérbio, uma vez que não tem nada errado com o provérbio? Ora, quem vai despir é o testemunho de quem fala. Então o Senhor Jesus está chamando os discípulos e falando: eu vou colocar vocês para julgar as nações, eu vou colocar vocês para edificar a minha igreja, eu vou colocar vocês para julgar as minhas ovelhas e para pastoreá-las. Mas para isso vocês precisam acertar as coisas que estão pendentes na vida de vocês. Porque todas as vezes que vocês sentarem com um ou com outro para corrigir o matrimônio desse, a educação de filhos naquele, a forma como esse gasta o seu tempo livre, a forma como aquele investe o seu dinheiro, a forma como ele fala, como deixa de falar, a frequência ou a ausência nos cultos, a quantidade de palavrões, a desonrar o pai e a mãe, qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo e que você precisa repreender, você não pode permitir que a sua conduta tire a força da sua fala. Porque a tua fala é santa, não por ser sua, mas porque é daquele que é santo. Agora imagine eu pegar uma fala santa e estragá-la através da minha conduta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Então, de repente, a Célia, ali do lado do Lucas, ela dá uma olhada e vê que o Lucas está tratando a Letícia como não convém. A Célia tem que ter disposição e autoridade para virar para o Lucas e falar: meu irmão, não precisa chegar para o pastor. Aliás, quando nós olhamos para Mateus no capítulo 18, se você quiser dar um pulinho para o 18 enquanto acompanha, enquanto que eu falo, fique à vontade. Quando você chega no capítulo 18, você vai ensinar o Senhor Jesus a como lidar, ou melhor, você vai ver o Senhor Jesus ensinando como lidar com as faltas uns dos outros. Ele disse: se o teu irmão pecou contra ti, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Pronto, se o teu irmão te ouviu, parabéns, você ganhou seu irmão. Agora imagine se a sua conduta desabona a sua fala e você vai conversar com seu irmão. Vamos imaginar essa conversa da Célia fictícia aqui com o Lucas. E aí ela vai lá e dá uma conversada com o Lucas. E o Lucas olha para a vida da Célia e percebe que ele não pode ouvi-la. Porque ela não tem crédito, ela não tem autoridade. E aí o texto diz: e se não te ouvir, então pega uma ou duas pessoas para que pelo testemunho de duas ou três tudo se esclareça. Mas olha bem quem que você vai pegar. Porque se você pegar alguém que não tem crédito, vai parecer aqueles 7 filhos de um judeu que foram expulsar o demônio e falaram assim: eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio no endemoniado falou assim: bom, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas quem são vocês mesmo? E o demônio bateu neles e arrancou a roupa deles. E diz o texto que eles fugiram machucados e nus. É isso que vai acontecer com você quando você chegar, assim como esses judeus, despido de autoridade. Você pode até estar falando a coisa certa, mas a sua autoridade, se ela não estiver em dia pela vida que você leva, você vai passar vergonha. E aí depois, se eles não ouvirem esses, você conta para a igreja. Mas e se a igreja não for uma igreja? E aí penso na liderança da igreja chegando na casa das pessoas. Imagina todo o conselho reunido, vai lá na casa do Lucas falar: ah, Lucas, a Célia me contou, você não pode fazer isso. Tadinha da Letícia. Então,
Se esse conselho chega e o Lucas começa a falar, quem é você? Eu conheço você, eu sei que você não paga suas contas. E você que bate na sua mulher e trai a sua esposa, aliás, você vem falar de mim? E se ele começar a apontar o defeito de um por um? É por isso que a igreja precisa entender que quando vai eleger presbíteros e diáconos, ela vai lá para aquela lista de Timóteo no capítulo 3, e ela vai perceber que dos 16 itens da lista, como é que tem que ser um diácono? Como é que tem que ser um presbítero? Diácono é Atos 6, né? Presbítero é 2 Timóteo 3. Como que tem que ser um presbítero? Lá também fala dos diáconos. Tem 16 itens. Desses 16, 15 dizem respeito ao caráter dele. E apenas um diz respeito à habilidade dele em transmitir lições acerca do evangelho, que é a expressão apto para ensinar. É assim que o presbítero tem que ser. Agora, se você tira essa expressão, os outros 15 itens dizem respeito à vida. Por causa da legitimidade, da autoridade que a vida tem que ter. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E aí chega no versículo 6 e nós chegamos na nossa última parte. E encontramos novamente um versículo muito difícil de entender. Tá, tudo bem. Quem são os cães? Quem são os porcos? Do que está falando? Que pérolas é essa? São essas? O que é isso? O que isso tem a ver com o texto antes ou com o texto depois? Parece que ele saca um assunto novo, como se quisesse mudar de ideia, de assunto. O Senhor Jesus não está mudando de assunto. Ele chega para os seus discípulos e fala, preste muita atenção, vocês vão falar na vida do meu povo. Vocês vão chamar o casal, vocês vão chamar aquele senhor, vocês vão chamar aquela senhora, vão sentar com a criança, com o adolescente, e vocês vão exortá-los. E vocês vão chamá-los para correção. Mas preste atenção, porque corre o risco de vocês estarem perdendo seu tempo. E não apenas perdendo seu tempo, corre o risco de vocês estarem fazendo inimigos. É isso que diz o versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os dilacerem. Não sabemos quem é que vai pisar, não sabemos quem é que vai dilacerar, se ambos fazem as duas coisas, se o porco pisa e o cão dilacera, se o cão pisa e o porco dilacera. O texto não está interessado em dizer isso. O texto só está demonstrando que existem pessoas que porcos e cães no judaísmo, ambos eram considerados imundos. Os cães, inclusive, não tem nada a ver com aquele seu Lhasa Apso lá da sua casa, com aquele pincher que você tem, nada disso. Aquele Lulu da Pomerana lá com a Pepa, não tem nada disso. A Pepa é, quem não conhece, é a cachorrinha lá da família do Fabrício. Não tem nada, Pipa, né? Pipa. Desculpa, valeu, Calhau. Então, não tem nada a ver com a Pipa, não tem nada a ver com aquele seu labrador sorridente, feliz e festeiro. Naquela época estava muito mais próximo de um lobo, de um cão selvagem, do que nós temos hoje, tá bom? Então, como eles eram criaturas imundas, então os judeus não gostavam de ter os cães como animais domésticos. Apesar de que os cães entravam nas cidades, passeavam pelas ruas, eles comiam do lixo. O lixo da cidade atraía os cães, a vida da cidade atraía os cães. Aí você fala assim, mas o Senhor Jesus, ele disse certa vez lá, os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Muito obrigado, ainda bem que você me lembrou disso, é verdade. Ele disse isso sim. Está lá em Mateus no capítulo 15. Mas para quem ele estava falando? Não era para um judeu, era para uma mulher sírio-fenícia. E ele estava conversando com ela, e ele falou, eu não vou te dar, porque não é certo tirar pão dos cachorrinhos, e entregar pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos. E a mulher sírio-fenícia que saca essa frase, não foi frase de Jesus. Era um outro povo que não considerava os cães imundos e eles sim criavam seus cachorros. Você vê como Jesus era contextual, né? Ele nunca citou nada dessa natureza conversando com seus discípulos. Mas quando ele chega para alguém que é de outra nacionalidade, que tem outros costumes, inclusive com relação à criação de animais, ele cita. Ele se apropria da realidade deles para ensinar a eles. Olha que legal. Brilhante lição que Jesus nos ensina em Mateus 15. Tá, mas então, entendendo isso, nós percebemos que o importante não é quem faz o quê, o importante não é se é cachorro, porco, dromedário, colibri, não interessa. O que interessa é a reação. A reação é de desprezo, pisar as pérolas é desprezo, ou de agressão.
Então, existe a possibilidade de você chegar para alguém, depois de você ter entendido tudo do versículo 1 até o 5, e aí você se senta na casa do fulano, e você vai conversar com o fulano, fala, fulano, eu estava te vendo na igreja, fulano, você não pode ser assim, fulano, eu entrei na rede social, aliás, rede social te denuncia, viu? Rede social te denuncia, saiba disso. Fulano, eu estava entrando nas redes sociais e eu vi tua foto lá naquele lugar, fazendo aquilo, que isso, cara? Faz isso não. A pessoa pode te desprezar, ou a pessoa pode se voltar contra você. É isso que diz o versículo. Para que não as piseis com os pés e voltando-se vos dilacerem. Outra coisa que é interessante também nós percebermos é que havia eu aprendi essa com o pastor Marcelo Gomes, que ele contava sempre sobre uma lenda de uma mulher, ou um rei, se não me engano era um rei que tinha o poder de identificar bruxas na Idade Média. Aquela época que o pessoal caçava as bruxas e as matava, acreditavam que havia bruxas e que matavam, e eles matavam as mulheres que supostamente eram bruxas. E aí a grande questão, o grande dilema desse rei é, como que eu faço para saber se elas realmente eram bruxas ou não? E então foi-lhe dado um dom, o dom de saber se a mulher era bruxa ou não. E aí você pensa, beleza, todos os problemas acabaram, agora só vão morrer as mulheres que são realmente bruxas. Mas daí tem um problema. O problema é que para que ele soubesse se a mulher era realmente uma bruxa ou não, isso é uma lenda, tá bom? Isso que eu estou contando. É uma lenda citada sempre pelo pastor Marcelo Gomes nas mensagens dele. E aí, de acordo com essa lenda, esse rei, para saber se a mulher era uma bruxa ou não, ele tinha que primeiro esperar ela ser morta, depois ele tinha que pegar da carne dela e cozinhar e provar, e aí ele saberia se ela era bruxa ou não. Ou seja, não adianta de nada. É igual zóio azul e gente feia, não serve para nada. Sabe? Você ganhou um dom, o dom de saber se a mulher é bruxa ou não. Mas peraí, para que você quer esse dom? Bom, eu quero saber se a mulher é bruxa ou não para poder evitar a morte dela. Mas você só vai descobrir se ela morrer. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus está falando assim, não deem o que é santo aos cães e nem lance as pérolas aos porcos. Peraí, mas como é que eu vou saber se o cara é cão ou se o cara é porco? É simples, pela reação dele àquilo que você falar. Porque se ele é cão ou se ele é porco, é porque ele vai desprezar aquilo que você está falando ou se ele vai te atacar por aquilo que você está falando. Tá, mas não era para saber antes? Pois é, mas não dá para saber antes. Não temos como. E aí é um dilema da nossa parte. O Senhor Jesus está nos ensinando a tomar cuidado com todas as vezes que você for sentar com alguém, então, e for falar para essa pessoa acerca do comportamento dela. Todas as vezes que você for repreender alguém, esse texto está dizendo, tome cuidado, porque corre o risco dessa pessoa não te ouvir. Tome cuidado, porque corre o risco dessa pessoa se irritar com você. Em alguns casos, pode até ser que ela esteja certa. De repente eu chego, sei lá, vou lá visitar alguém e aí eu falo, ô meu irmão, você está fazendo muito pouca atividade física, que negócio é esse, onde já se viu? Pronto, já viu, né? Eu não posso falar um negócio desse para ninguém. Ele vai virar para mim e vai falar, peraí, mas qual de nós dois é o professor de educação física que deveria estar malhando mesmo? Aí pronto, foi o que eu ouvi do meu cardiologista. Quando passei mal no final do ano passado, o Gleison conseguiu uma consulta de emergência para mim, eu entrei no cardiologista, em 15 minutos de conversa, ele olhou para minha cara quando soube minha formação e falou, o quê? E falou bravo. Se eu fosse professor de educação física, eu teria vergonha de passar por aquela porta 20 quilos acima do peso. Tá bom. Tá bom. Entendi tudo. Eu nunca vou poder chegar na sua casa, dar de dedo na sua cara e falar contra o seu nível de atividade física. Não vou poder, porque eu não tenho essa moral. Gostaria de ter. Mas eu não tenho. E admiro quem tem. E o caso é que, nesse caso específico, se eu for na sua casa e falar contra o seu baixo nível de atividade física, você pode fazer entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eu não tenho autoridade nenhuma para te chamar de cão ou de porco. No entanto, se eu chego para você na sua casa e falo, meu irmão, minha irmã, você está indo pouco na igreja? Se você realmente estiver indo pouco na igreja,
E se você não receber essa palavra, ou se você me criticar pelo fato que eu estou dando, aí sim eu posso olhar e pensar, será, Senhor? Será que eu estou tratando com usando as palavras do texto, um cão ou um porco nessa tua palavra? Nessa tua passagem de Mateus 7? Será que o que o Senhor Jesus está dizendo para mim é, olha, já deu, você já andou tudo que tinha que andar, você já tentou tudo que tinha que tentar, deixa agora. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade com esse ensino. Muita. Minha esposa, o Miguel é o cara que mais pega no meu pé quanto a isso. O conselho da igreja pega no meu pé quanto a isso. Às vezes eu chego na reunião do conselho, às vezes eu chego em casa, e aí eu passo relatórios, né? Estive com fulano, falei com ciclano, fui atender aquela mulher, fui conversar com aquele casal. E aí o Miguel vira para mim e fala, pastor, de novo? Pelo amor de Deus, pastor, faz 12 anos que você está tentando com esse cara. Pelo amor de Deus, pastor, tem gente que está caindo, que está morrendo, e o senhor não tem tempo de salvar, salvar entre aspas, o senhor não tem tempo de socorrer, porque está gastando tempo com gente que já demonstrou que não quer nada. Minha esposa fala isso para mim o tempo todo. Miguel fala para mim o tempo todo. Conselho, volta e meia, cita isso. Eu preciso aprender. Eu preciso. Esse é um texto em que eu deveria pedir para o Miguel vir pregar. Não eu. Eu não sou a pessoa ideal. Porque eu tenho uma trave no meu olho nesse ponto. O versículo 6 é uma trave enorme no meu olho. E eu preciso aprender a retirá-la. Eu preciso aprender a lidar com as pessoas e poder dizer, já tentei, tudo bem, agora vamos deixar outras pessoas tentarem, porque eu já vi que eu estou malhando em ferro frio, agora eu vou trabalhar com outras pessoas, vou gastar o meu tempo de uma maneira mais eficiente. Jesus não está ensinando os discípulos a desprezar ninguém. Jesus está ensinando os discípulos a lidar com eficiência com aquele ministério que eles iam começar. Afinal de contas, como já citamos aqui, o campo é grande e está branquinho. E os trabalhadores são poucos, então é bom que aqueles poucos não gastem tempo desnecessário falando com quem não quer ouvir. E é isso, aliás, o que irrita o coração de pastores, pregadores, é pregar para quem não quer ouvir. Quando o pastor prega, e aí a pessoa não ouve, ou até está ali ouvindo, prestando atenção, e passa dessa porta para fora e não muda nada na vida, nós começamos a olhar e pensar, Senhor, será que eu estou dando pérolas aos porcos? É isso, Senhor? Será que está na hora de eu parar de pregar para esse povo? É assim que os pastores pensam. É assim que os pregadores avaliam. E é assim que todo cristão deveria avaliar e deveria pensar todas as vezes que vai conversar com alguém e você está falando e a pessoa não muda. Sabe quem é que tem o direito legal, diante de Deus e dos homens, de continuar malhando em ferro frio e não desistir nunca? Pai e mãe. Pai e mãe têm direito. Aí você vê a mãe lá falando, até quando, pastor, vou ter que falar para comer, não comer de boca aberta. Mas, minha irmã, continue. Você vai passar 28 anos falando, corre o risco, até quando eu vou falar para arrumar a cama? Continue insistindo, por amor à sua nora, continue insistindo. Insista, você tem direito legal de malhar em ferro frio e não vai ser considerado jogando pérolas aos porcos. Agora, se não for isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter sabedoria para utilizarmos bem o tempo que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo, tome muito cuidado ao interpretar esse versículo 6 e rotular a pessoa. Tome muito cuidado, faça isso de maneira muito temerosa, faça isso de maneira muito piedosa e muito misericordiosa, porque corre o risco de você estar desistindo de alguém que Cristo quer salvar. Corre o risco de você estar abrindo mão de ser bênção na vida de alguém que Deus quer abençoar, só que está sendo um pouco demorado. Tome cuidado ao utilizar-se do versículo 6. Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho, não é? Então troca o seu telhado. Faça o círculo ao redor de você. Comece a mudar o mundo pelo lado de dentro do círculo. E aí você vai ter autoridade para chegar na cara do seu irmão que está em pecado e com todo o amor que Cristo derramou sobre você, você socorrê-lo ou socorrê-la para mudar a vida dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos ensine a fazermos isso como convém. Amém? E por que nós fazemos isso? E por que nós nos importamos com a vida alheia? Afinal de contas, é alheia, não é nossa, né? Eu tenho muita coisa para fazer, não vou ficar tomando conta da minha vida. Eu tenho 2 padarias para cuidar, pastor. Eu levanto às 4 da manhã, vou dormir 10 da noite. Por que eu vou ficar cuidando da vida alheia?
É verdade. Eu citei ontem aqui um versículo do Salmo 8. O salmista, ele olha para o céu e contempla a criação, e ele contempla a natureza, e ele diz: Senhor, quando eu olho para os teus céus e eu vejo as obras das suas mãos, eu fico me perguntando: quem sou eu? Quem somos nós? Quem é a humanidade? Quem é o homem para o Senhor ficar se preocupando com a gente? O salmista estava certo. Deus tem mais o que fazer. Peraí, mas se Deus tem mais o que fazer, ao invés de cuidar de gente cabeça dura como eu, e mesmo assim ele cuida de gente cabeça dura como eu, então quem sou eu para chegar diante dos meus irmãos e falar para Deus: Senhor, não vou não, eu tenho mais o que fazer. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para dizer para Deus: use quem o Senhor quiser usar? Palavras de Moisés em Êxodo 3 ou 4, já não lembro. Aquela conversa lá na sarça ardente, quando Deus fala para Moisés: vai lá e liberta o povo do Egito. Aí Moisés fala: Senhor, usa quem o Senhor quiser usar, manda quem o Senhor quiser mandar, menos eu. Quem é você para poder dizer isso para o Senhor? Se ele não precisava se sujar com a sua sujeira, e ele se sujou. Não precisava se preocupar com o pecado em você, e ele se preocupou. E ele se sujou para que você se limpasse, para que você fosse limpo do seu pecado. Então, diante disso, uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos perceber que eu preciso estar disponível para Deus, para Ele trabalhar através da minha vida, sim. E isso que eu falei acerca de Jesus se sujar com as nossas sujeiras, isso é a Santa Ceia. Ou melhor, a Santa Ceia retrata isso. É o momento em que Ele se envolve com as nossas dores, é o momento em que Ele morre a nossa morte, para que nós, como nós costumamos cantar, para que nós possamos viver a sua vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E Ele nos trouxe a grande salvação. Quero convidar todos os presbíteros, então, a virem aqui para distribuirmos os elementos da ceia e dizer a você que essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil e muito menos a mesa da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Essa é a mesa do Senhor, a mesa do Senhor Jesus. Todos aqueles que são povo do Senhor Jesus, são filhos desse Deus, que são membros de qualquer igreja reconhecidamente evangélica e que estão em plena comunhão com a sua igreja, são convidados a participar nesse momento. Quero convidar o pastor Gessé para vir também. Todos os que são membros de qualquer igreja reconhecidamente evangélica são convidados a participar desse momento. A Bíblia não diz qual é o formato que nós devemos adotar na hora de celebrarmos essa ceia. Então, nós costumamos adotar da seguinte maneira: cada um vai pegando do pão e do cálice, aguarda aí no seu banco, e depois, no final, quando todos tiverem sido servidos, todos nós comemos juntos do pão e do cálice. Se você, então, é membro de qualquer igreja reconhecidamente evangélica, está em plena comunhão com sua igreja, participe também. Ah, pastor, mas eu pequei essa semana. Bem-vindo. Bem-vindo. Você está no nosso time. Você faz parte do mesmo time que a gente. Eu também pequei durante a semana. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando você se examina, você encontra. Mas o texto não para aí. Diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Converse com o Senhor agora, então. Examine-se agora. E depois converse com o Senhor e fale: Senhor, eu tenho pisado muito na bola com o Senhor, né? Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Perdão e obrigado, porque o Senhor mandou seu filho para morrer no meu lugar. E, aliás, é por causa da morte do seu filho que eu estou podendo te pedir perdão. Fala isso para ele agora. Eu vou dar 1 minuto ou 2 para você fazer a sua oração individual. Depois vou pedir para o pastor Gessé fazer essa oração em voz alta por todos nós. E aí sim partiremos para o momento de servir os elementos da ceia. Peraí.
Ligou. Bendito Deus, Pai eterno, obrigado por esse tempo precioso em que a Tua palavra traz ao nosso entendimento e ao nosso coração a luz que precisamos para caminhar, agir, nos relacionarmos. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que podemos nos acercar da mesa do Senhor. Obrigado por esse convite que nos foi feito através do Teu Filho Jesus, o pão da vida, aquele que se entregou plenamente por amor, por obediência ao Pai, aquele que se fez pecado por nós, sem ter um sequer. Obrigado porque o Senhor nos dá inteligência para entendermos aquilo que foi falado nessa noite. Senhor, se porventura existe alguém aqui nessa noite que esteja com o coração machucado, ferido, um relacionamento quebrado, uma relação conjugal abalada, uma convivência familiar turbulenta, ou mesmo amigos, parentes, conhecidos, Senhor, pedimos que o Senhor restaure, que o Senhor conserte, primeiro, o nosso ser, para que possamos lembrar que o outro é tão amado por Ti como nós também somos. Tira toda a arrogância, toda a prepotência, tira toda a mágoa, todo o ressentimento, que porventura estejamos nutrindo na nossa vida, por algum mal que julgamos ter sofrido no passado. Que possamos sempre lembrar do exemplo maior que é Cristo, que sofreu todo o mal, de uma forma totalmente justa. E mesmo assim, quando estava lá na cruz, Ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que possamos olhar para aquelas pessoas que nos fizeram mal no passado, mesmo que tenha sido mal intencional, mas que a gente possa dizer como nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, perdoa-lhes e me faça perdoar também. Que assim seja nesse momento que vamos comer do pão e beber do cálice. Que possamos ser tomados por esse milagre do perdão, porque já fomos perdoados. E o Senhor Jesus nos ensinou isso, que devemos perdoar assim como fomos perdoados. Então, Deus, não há mal maior que possamos sofrer nessa terra que se compare ao mal que o nosso Senhor Jesus sofreu. E assim como Ele perdoou, que possamos também perdoar. E que possamos pedir perdão, reconhecendo os males que também causamos na vida das pessoas. E assim, Pai, nós possamos de fato viver o que cantamos ainda há pouco, o preço alto que foi pago por nós, para que possamos ser um só corpo, um só pensamento, uma só voz, um só espírito. Ajuda-nos, Pai, nos anima, nos fortalece, nos purifica agora, quando vamos comer do pão e beber do cálice. No nome e por amor do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, após haver ceado, tomou do cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso em memória de mim. E depois ele diz que todas as vezes que comemos deste pão, o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comemos deste pão ou bebemos do cálice, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Quero convidar todos os que vão participar da Santa Ceia para se colocarem em pé nesse momento, só para facilitar a identificação e a distribuição dos elementos aqui por parte dos presbíteros, por favor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando, ministrando louvor em espírito, em espírito, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, pois Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Ele é o Rei, Rei dos Reis e Senhor, Senhor, te entregamos nosso viver. Por quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de onde flui o amor. Hoje pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor, Eu gostaria de saber se algum irmão ou se alguma irmã deixou de receber ou do pão ou do cálice, por gentileza. Dá um sinal com a mão se deixou. Fomos todos servidos. Queridos, celebrando o fato de que Ele nos purifica para podermos, inclusive, ajudar outros a serem purificados também, é que eu quero convidar toda a igreja a comer do pão e a beber do cálice.
Graças te damos, Senhor. E o Senhor mesmo nos baliza o caminho, Pai, ilumina o caminho, nos aponta o caminho. Graças te damos porque o Senhor nos orienta pela tua palavra, pela nossa mente, pelas convicções do Senhor sussurrando na nossa consciência, Senhor. Mas também graças ao Senhor que nos orienta através da fala do Senhor na boca dos nossos irmãos e irmãs, quando eles nos procuram para falar algo que vem direto do altar. Queremos clamar para que o Senhor nos dê misericórdia para ouvir. Nos dê um espírito manso, Senhor, para sabermos identificar a tua voz na voz do nosso irmão e assumirmos o nosso erro e dispostos a mudar. Teu Filho morreu na cruz para que sejamos transformados. Então nos permita sermos transformados pela ação do Senhor através da vida dos nossos irmãos e irmãs que por amor ao Senhor e a nós vem falar conosco. Nos dê esse privilégio, Senhor, o privilégio de sermos usados pelo Senhor para transformar vidas alheias, mas também, ao mesmo tempo, o privilégio de sermos mudados pelo Senhor dia após dia, para sermos aperfeiçoados cada vez mais na imagem e semelhança do Teu Filho. Faça isso, Pai, por amor ao Senhor, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. É o nosso pedido, Pai eterno. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Pai, o amor do eterno Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que estão mudados, mudando e dispostos a serem mudados pelo Senhor até o dia da volta dEle ou até o dia do nosso encontro com Ele. Amém e amém. Uma boa semana a todos. Não tenha pressa de ir embora. Visitante, nos dê o privilégio de poder cumprimentar você. Da minha herança és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, meu anseio.